Ai, meu pai, vamos lá gravar essa tabirótica. A luz, gente, vai mudar porque, né, o dia muda. Opa! Começou. Oi, meus amores, tudo bem? Bora lá fazer mais um vídeo hoje. E hoje é um assunto que é um pouco delicado. Tá estourado? Tá. O olho tá ardendo, tá? Mas tudo bem. Um pouco delicado porque hoje a gente vai falar de política. Mas eu não sou nem maluca de entrar em mérito de partido político aqui, né? Porque, gente, então vai ser tenso. Vou falar mais sobre por que falar de política é importante. Quando se fala em política, todo mundo já fica meio que ressabiado, com aquele medo, meio que o ranço, né, de política, assim. E super dá pra entender, porque a gente tem um histórico político muito conturbado, ainda mais nesses últimos tempos, assim, que de 2 anos pra cá, que tá um turbilhão de coisas acontecendo. Então é super entendível porque que as pessoas têm receio de falar sobre política, até tomam nojo, até ficam com aversão quando, sei lá, viu esse tema, já fecha a página, ou já para a conversa, sabe? Pra não ter que falar sobre esse assunto. Só que é uma coisa muito complicada, porque política é um dos assuntos mais importantes que a gente tem. Porque isso influencia diretamente no jeito que a gente vive. A gente vive de acordo com as regras políticas que existem. É um assunto super importante que deveria ser muito mais discutido e falado. Assim, como eu entendo que é um assunto super delicado, tá tudo bem se você não quiser discutir esse assunto nas redes. O que você não pode deixar de fazer é ler sobre. E quanto mais você lê, quanto mais você procura saber do assunto, mais você consegue identificar em qual posição você tá na sociedade. Isso é uma coisa extremamente importante na política. Saber o seu ponto de partida, saber em qual lugar você ocupa, sabe? Em qual cadeira você senta. Porque quando se fala de política, você já imagina direita ou esquerda, essa bipolaridade que tá acontecendo agora. Só que existe muito mais do que só direita e esquerda. Existem várias ramificações, vários direcionamentos políticos além desses. E para saber sobre qual posicionamento você prefere, qual te contempla mais, você precisa saber quais existem, né? Tem um gráfico, vou colocar aqui para vocês, que mostra os vários direcionamentos políticos. E aí você vai vendo se você se encaixa mais aqui, você se encaixa mais ali. É legal você ler um pouco sobre cada, assim. Na sua cabeça você já sabe mais ou menos qual direcionamento você se identifica mais. Então você vai ler sobre um pouquinho para saber sobre qual direcionamento você se identifica mais. Esse gráfico eu tirei de um livro maravilhoso do Alessandro Nicoli de Matos. Você não precisa ler o livro inteiro. Vai dando uma zapeada e vendo qual posicionamento político te contempla mais. E quanto mais você vai lendo, você vai conseguindo entender que tal direcionamento político contempla mais o assistencialismo do governo, qual posicionamento político contempla mais a liberdade de mercado. E para você realmente entender isso, você precisa também saber qual posição nas classes sociais você ocupa. Se é classe alta, se é classe média, se é classe baixa. E para você saber disso, existem alguns fatores, né? E o que eu acho que é mais pertinente assim, é a renda que você tem. Esse gráfico aqui, eu acho que ele é de 2013. E dá para saber mais ou menos qual classe social você pertence de acordo com a sua renda. Porque não adianta nada você pertencer a uma classe social X e ter um direcionamento político que não contempla a sua classe social. É como se você torcesse pro time adversário ganhar, sabe? Não faz sentido nenhum. Porque tem muita gente que tem um direcionamento político que não contempla a classe social que a pessoa pertence. Às vezes eu olho e fico pensando, gente, mas essa pessoa pensa, tem esse posicionamento político, mas esse posicionamento quer que a classe social dela se foda. Eu fico meio tipo, sabe, não faz sentido. Então por isso que é super importante saber esses detalhes, assim. E não é chato, sabe? Não é difícil você entender isso.
parece que é muito complexo. Claro que isso tem subdivisões, e quanto você mais se aprofunda no assunto, mais amplo ele fica. Mas o básico é super fácil de entender, e eu vou deixar links aqui para vocês lerem. Tem um post ótimo no blog do me chama Thiago, que fala bem sobre a classe social que a pessoa pertence, dá vários exemplos para você entender qual classe social pertence e procurar um direcionamento político que atenda a sua classe, para que assim você consiga, dentro desse direcionamento político, identificar o partido que você mais se identifica. Identificar o partido que mais se identifica. Né, gente? A gente gasta tanto tempo lendo tanta bobagem na internet, fica lá, tipo, o dia inteiro vendo vídeo de um monte de asneira. Por que a gente não vai parar um pouquinho do nosso tempo pra prestar atenção em uma coisa super importante e que, gente, né, vai mudar nosso país? Assim espero. Tá bom? Então assim, tira 10, 15 minutos do seu dia, lê um post, um artigo sobre política para você entender e realmente estar preparado para ou conversar, ou entender. Porque falar sobre política é super importante e necessário. Bom, meus amores, é o que a Titi sempre fala. Pense, questione, se informe, que só assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa nesse país, tá bom? Ai, pera. Aquela coisa, né? Curte, já curtiu? Curte aí, dá um like. Compartilha pra todo mundo, compartilha pra quem você acha que não gosta de política, que às vezes a pessoa tem um bloqueio, um receio, um nojo mesmo de ler sobre esse assunto. Se inscreve no canal se não for inscrito, que vai ter sempre vídeos informativos gostosos. Tá bom? Beijo!